Muito feliz em estar aqui. Nós temos gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Ontem, na parte da manhã, eu estava acompanhando a memória do que aconteceu há 20 anos atrás. E o Senhor me chamou a atenção a uma colocação de uma senhora chamada Lolita Jackson. Ela foi uma sobrevivente. Hoje ela com 54 anos de idade. E ela concedeu uma entrevista a um canal de comunicação e ela disse, olha, foi muito difícil. Depois da queda das Torres Gêmeas, eu desenvolvi um transtorno de estresse pós-traumático. Foram anos difíceis. Porque eu me lembrava do que havia acontecido. Mas eu mudei de vida. Hoje eu estou morando em Galápagos, no Equador, e eu decidi ter mais intimidade com Deus e viver de maneira plena e rica nele. Eu não tenho outra mensagem para pregar nessa manhã, senão com o tema Igreja, expressão da graça. Igreja, expressão da graça de Deus. E nós não podemos aprender a ser uma igreja que expressa a graça, se não olharmos para a vida de Jesus. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 2. Eu quero que você acompanhe, por gentileza, a leitura a partir do verso 13 ao verso 17. Marcos, capítulo de número 2, versos de número 13 ao 17. Acompanha comigo, por gentileza. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, juntamente com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Uma das coisas que me impressionam na vida de Jesus é que Jesus está em todo o tempo se movimentando. Ele está nas casas, ele está no meio do caminho ensinando os discípulos. E nós lemos aqui no relato do discípulo Marcos, que agora ele está no mar. Ele começa a caminhar e ele ensina aquela multidão. Parece que a presença de Jesus, ela é magnética. Porque se você ler os versículos antes, a multidão vai atrás de Jesus, porque a notícia corre que Jesus está numa casa, a multidão se aglomera de tal maneira que ninguém consegue passar. Jesus não ensina apenas pela palavra, mas ele ensina pela sua vida. Agora ele está na beira do mar, no lago, e ele começa a caminhar. E à medida que ele caminha, ele vai compartilhando
repartindo, multiplicando o ensino sobre o reino de Deus e a sua justiça. Mas como é que nós podemos ser uma igreja que expressa a graça? Como nós podemos edificar uma comunidade cheia do Espírito Santo, que vai anunciar a cada pessoa na cidade de Orlando, até os confins da terra, se não aprendermos a expressar a graça? Verso 13. Jesus está entre as pessoas. Jesus está entre as pessoas ensinando ou fazendo duas coisas que ele mais amava: ensinar sobre o reino de Deus e a sua justiça, e chamar pessoas para o seguirem. Ensinava a palavra. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja nos primeiros séculos, ele dizia que Jesus era o pedagogo da humanidade, pedagogo no sentido de aquele que conduz. Jesus, através do seu ensino, ele usava os recursos do dia a dia. Falou do sal na comida, falou da simplicidade de acender uma lâmpada, de pescar peixes, de semear, de pastorear as ovelhas. Falou de trabalhadores, de desempregados, de festa de casamento e outras coisas. Jesus está ensinando na beira do mar. Ele estava entre as pessoas. Jesus estava entre as pessoas, porque ele sabia que para expressar a graça nós precisamos estar aonde as pessoas estão. Nós precisamos lembrar que todas as circunstâncias da nossa vida e da vida de outros são material suficiente para Jesus ensinar sobre a graça de Deus. Eu sou apaixonado com Jesus. Jesus ensinando na beira do lago. Ele chamava as pessoas para estar com ele. Deixa eu dizer para você, não é apenas por causa da pandemia, desse momento difícil que o mundo atravessa, não. Mas todos nós, você que está na internet, você que está aqui presente, todos nós estamos carentes de presença. Presença. Como não prestar atenção dessa parafernália tecnológica que capturou o nosso tempo de qualidade, que capturou as nossas conversas ao redor da mesa, que sequestrou os encontros onde nós podíamos abrir o coração da gente. Estamos carentes de presença. No verso 14, enquanto Jesus ensinava, enquanto Jesus chamava para as pessoas estarem com ele, ele vê Levi. Deixa eu explicar para você. Na tradição judaica, não era os rabis ou os mestres que escolhiam os discípulos, era um movimento contrário. Mas aqui Jesus olha para Levi e diz a ele: vem, segue-me. Nós não podemos esquecer que só podemos ir ao encontro de Jesus, só podemos seguir a Jesus, só podemos permanecer seguindo a Jesus, se Ele nos chamar. Marcos está mostrando aqui que Jesus possui um tipo de autoridade diferente. Levi está sentado no lugar como uma espécie de pedágio de rotas comerciais. Naquele lugar que ele estava sentado, era um fiscal, trabalhava no fisco romano.
E ele cobrava as pessoas as taxas portuárias. Imagina comigo, os judeus extremamente esgotados emocionalmente da pressão de Roma. E agora eles veem um outro judeu praticando extorsão, corrompendo o seu próprio povo. Jesus vê esse homem e diz a ele: segue-me. Oh, gente, é extraordinário ver como Jesus nos quer por inteiro. Jesus não quer competir com ninguém, com nada. Jesus quer entrar no seu coração, fazer morada no seu coração e transformar a sua mentalidade, transformar o seu caráter para o louvor e a glória do nome dele. Ele vê Levi, chama Levi para seguir, porque ele quer que Levi o conheça, o ame. E o amor que Jesus espera de Levi é um amor processual. É um amor que nós vamos dando um passo de cada vez, conhecendo a revelação do Filho de Deus através da sua palavra. O convite é feito, a mão é estendida. Se nós queremos expressar a graça como igreja, é necessário tornar Jesus prioridade na nossa vida. Eu tenho vindo aqui desde 2017. Tenho a graça, o prazer, o privilégio, a honra de encontrar muita gente. A cada dia, a cada semana. E muitas vezes é perceptível como nós deixamos Jesus em segundo plano, como se isso fosse possível. Tornamos a expressão da nossa fé como algo simplesmente secundário. Se der, deu. E vamos vivendo um dia de cada vez. E existe um músico no Brasil. Ele escreveu uma das suas canções, ele dizia: a roda viva da vida, a gente entra nela e não percebe que Jesus se tornou simplesmente alguém em segundo plano na nossa vida. Se queremos expressar a graça, precisamos mesmo, nas circunstâncias mais adversas da vida, ou nas mais favoráveis da nossa vida, colocarmos Jesus na posição que Ele quer estar, no centro do nosso coração, no centro da nossa casa, manifestando o seu poder, a sua presença e as suas promessas para nós. Tornar Jesus prioridade. É o luto, é o abandono, é a dúvida, é o desânimo, é o pavor, é a tragédia, é a rejeição, é a ofensa, é a escassez que tentam imprimir o ritmo da nossa vida. Mas Jesus está dizendo: vem, segue-me. No verso de número 15, Jesus vai à casa desse homem. Pensa comigo. Jesus foi à casa de um homem corrupto como Levi. E no verso 15 diz que ele não apenas ele vai na casa, mas ele vai comer com ele e com outros que trabalhavam na mesma atividade, oprimindo, corrompendo o seu próprio povo, amando do Império Romano. Eu acho isso extraordinário. Essa semana fui visitar um pequeno grupo nosso, nós chamamos carinhosamente na nossa igreja de células. E olha,
provei ali uma sopa que eu não sei nem falar o nome, se eu falar quebra até a língua. Sopa maravilhosa dos nossos irmãos colombianos. E a irmã que está aqui, inclusive, atuou no louvor, disse, pastor, espera aí, tem um negócio que tem que colocar dentro. Eu disse, o que é, irmã? Está tão bonito, está tão cheiroso, está tão bom. Calma aí que tem um negócio para colocar. Aí ela traz quase uma garrafa de creme de leite e joga dentro. Agora vai, pastor. Eu disse, Jesus tem misericórdia de mim. Parti para dentro. E quando eu olhava o rosto daquela gente, tínhamos orado, lido a palavra, compartilhado os desafios que temos de oração, para que Deus opere milagres na nossa vida, porque nós não podemos ter medo de milagres. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus ainda está em movimento. E diz Paulo, chamando à existência as coisas que não existem. É palavra de Deus para o nosso coração. Jesus estava ali repartindo o pão. Ele estava compartilhando um momento festivo, porque um homem que estava no caminho da destruição, do abismo, viu Jesus, ouviu Jesus e resolveu seguir a Jesus. E eles comem ali, e Marcos diz que tinham muitos publicanos e pecadores. Eles sentaram à mesa ao redor de Jesus. E eis que surge os fariseus, no verso 16, os escribas, e eles ficam ofendidos com isso. Os escribas e os fariseus, segundo Flávio Josefo, um grande historiador, ele diz que eram cerca de 6.000 nos tempos de Jesus. Era gente profundamente religiosa. E eles começam a pensar, como que pode? Como que esse homem que diz que é enviado de Deus, como é que ele come, como é que ele bebe com os mafiosos? Como que esse homem que é enviado de Deus, como ele come com aqueles que têm o dinheiro como seu próprio Deus, como ele come com esses serviçais do Império Romano. Jesus está dentro da casa de Levi, e ao redor dele, muitos que estavam perdidos. Anota aí nas tábuas do teu coração. Você da Igreja Presbiteriana Nova Esperança, você da Primeira Igreja Batista Brasileira em Orlando, ninguém, absolutamente ninguém é tão pecador que não possa ser salvo. Ninguém é tão bom, tão bom, tão bom que não precise da graça de Jesus. Eles se incomodam, eles se ofendem, porque isso é inadmissível. Se nós queremos ser uma igreja que expressa a graça, que manifesta a graça, nós precisamos inverter essa lógica. A lógica dos escribas, dos religiosos, dos fariseus, era a lógica da exclusão, da punição, dos maus tratos, mas a lógica de Jesus é da inclusão, do acolhimento, da restauração no poder do seu nome. Verso 17. Jesus, o pedagogo do mundo, ele diz, olha, não são os fortes que precisam de médicos, mas os pecadores. Oh, meu Deus. Todas as vezes que eu estou na palavra, lendo a palavra, deixando ela gerar no meu coração quebrantamento, eu trago a minha memória. Eu caí
em Adão, mas eu posso me levantar em Cristo Jesus. Eu sou reflexo de Gênesis 3. O meu povo, a minha gente, caiu, mas o meu povo, a minha gente, podem ser restaurados pela graça. E disse Paulo, onde superabundou o pecado, super, mas ainda abundou a graça de Jesus. São obras da graça. Porque Jesus está ensinando a gente religiosa. Por que Jesus está ensinando pessoas que se acostumaram com Deus? Uma das maiores tragédias da vida de um discípulo, da vida de uma igreja, é quando nós nos acostumamos com Deus. Perdemos o brilho nos olhos, perdemos o ardor no coração, a sede, a fome pela sua presença. Porque nos acostumamos por causa da nossa idolatria. Talvez você diga, mas já tomei uma decisão lá de Jesus. Eu sou cristão, de fé protestante. Isso não nos deixa imunes à idolatria. Deixa eu explicar para você o que é idolatria. Idolatria é quando nós colocamos a alegria, a esperança, a motivação, a satisfação em alguma coisa ou em alguém que não em Jesus. Porque o pecado não é apenas aquilo que fazemos mal, não. Como diz o reverendo Tim Keller, pecado é quando nós transformamos coisas boas como o entretenimento, o trabalho, o futebol, ou seja, qual esporte for, em nossa prioridade. Isso é o pecado, aliás, uma palavra politicamente incorreta, não é isso, pastor Sandro? Mas essa igreja vai continuar ao longo dos próximos anos expondo toda palavra de Deus para o seu povo. Amém, irmãos? Pecado está na palavra. E o antídoto do pecado é a graça de Jesus. Mas deixa eu dizer para você, sabe por que nós encontramos em Jesus restauração? Porque Jesus se tornou gente como eu e você. Porque Jesus sabe que o nosso coração é semelhante às ondas do mar, das praias lindas da Flórida, aqui no Cinturão do Sol. Essas ondas que sobem e que descem. E Jesus diz para nós, ei, se vocês querem ser uma igreja que expressa a graça, vocês precisam continuar persistindo, constância em me conhecer e fazer o meu nome conhecido. Mas eu quero terminar. Quero terminar e contar para você um dos episódios mais interessantes de guerra. Uma das campanhas de Napoleão, grande líder que o mundo já viu, ele não sabia o que poderia dizer para os soldados. Seus soldados estavam cansados.
Seus soldados tinham ferimentos no corpo, mas também tinham ferimentos no coração. E ele não sabia o que dizer para aquela gente. Estava próximo de mais uma grande guerra. Napoleão chamou as tropas. Ele olhou para os soldados. Olhou nos olhos de cada um dos seus soldados. Haviam se passado dias, semanas, meses, anos. E Napoleão disse a eles: vocês ganharam sangrentas batalhas. Vocês atravessaram caudalosos rios sem pontes. Vocês marcharam incríveis distâncias descalços e acamparam inúmeras vezes sem nada para comer. Tudo graças à vossa audaciosa perseverança. Mas Napoleão olhou para eles e disse: mas guerreiros verdadeiramente serão se vocês continuarem a fazer isso, como se não tivessem feito ainda coisa alguma. Igreja Presbiteriana Nova Esperança. Precisamos continuar expressando a graça de Jesus. Curve a sua fronte, por gentileza. Igreja que expressa a graça. Eu não sei o que Deus falou com você nessa manhã, mas eu convido você a dar uma resposta para Ele. Estar presente no meio das pessoas. Quero convidar você a dar uma resposta para Ele. Torná-lo prioridade na sua vida. Quero convidar você a dar uma resposta para Ele. Reconhecendo que todos precisam da sua graça. Dá uma resposta para Ele. Continuar seguindo e servindo a Ele de todo o seu coração. Se Deus falou com você, eu quero encorajar, se você quiser e puder, a se ajoelhar aí no seu lugar. Talvez você diga: pastor, eu preciso me ajoelhar. A resposta que eu dou para você é quando Paulo diz que por essa causa eu me ponho de joelhos. Se você pode, se ajoelhe na presença de Jesus. Se você pode, traga à sua memória o que Jesus é e o que Jesus espera de você como discípulo. Se você ama essa igreja, se você serve aqui, se você lidera essa comunidade de fé, pergunte onde você está, o que Jesus espera de você nesses próximos anos. Nós temos tempo ainda. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos. Porque a única coisa que pode mudar a nossa vida, a nossa história, é a exposição e a aplicação da tua palavra no nosso coração.
nós queremos continuar, Senhor, como discípulos, como tua igreja, expressando a tua graça. Tanta gente ao nosso redor, tanta gente chegando à cidade, que precisa da graça. Tantos que precisam, através de nós, ouvir que não são tão pecadores, que não possam serem salvos pela graça. Gente que precisa ouvir que não é tão bom assim, que não precise ser salvo pela graça de Jesus. Quebra, Senhor, do nosso coração. Vá à falência toda fábrica de desculpas, toda fábrica de rancor, de amargura, de medo. Ó Deus, aqueles que nos acompanham pela internet, visita através do Teu Espírito Santo. Aos doentes no corpo ou na alma, que o Senhor os cure no nome de Jesus. Cabe a nós suplicarmos pelo nome de Jesus. E nós suplicamos isso nessa manhã, Senhor. Continua derramando sobre a Tua igreja. Como diz Paulo a Timóteo, o Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nos dá isso em nome de Jesus. Te louvo, Deus, pelo avanço dessa igreja. Que eles continuem seguindo, pregando, discipulando, povoando o céu. Porque sabemos que tudo é pela graça, é obra exclusiva da graça na nossa vida. Nós oramos assim, no nome daquele que é sobre todo nome. E como diz o desfecho da história, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Se você crê nisso, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse dessa canção uma oração, dizendo assim: Jesus, canta comigo, eu estou aqui. Estou aqui, Jesus. Estou vendo gente preciosa de cabelo branco. E eu sempre digo para os irmãos mais experientes: não é tempo de apagar, é tempo de reacender em Deus. Um homem de Deus que passou pela minha vida, o pastor Russell Shedd. Quando eu descobri que estava passando um processo de enfermidade muito grave. Eu faço há mais de 5 anos um tratamento de câncer no sangue. E um dia encontrei ele e disse: pastor, se o senhor pudesse me dizer uma única coisa. Ele já estava com um câncer na próstata, um dos maiores pregadores que o Brasil já viu. E ele disse para mim assim, colocou a mão no meu ombro e disse para mim: olha, deixa a vela queimar até o fim. Meus irmãos, tem muita coisa para a gente fazer em Deus. Igreja e expressão da graça. Deus te abençoe. Vamos adorar Jesus.